Porque o homem da iniquidade ou o iníquo é um homem sem lei, e o homem que não quer se restringir pela lei, principalmente pela lei de Deus e também pela própria lei que Deus criou na natureza do homem, né? A nossa consciência nos regula para o que é certo, o que é errado, mas o homem da iniquidade, quando surgir, terá já feito uma inversão de todos os valores. Isso provavelmente afetará muitos filhos de Deus, em que acontecerá apatia, né, em muitos dos irmãos, e o amor se esfriará de quase todos. Mas, queridos irmãos, nós estamos na vida da igreja. O Senhor tem nos guardado com a sua palavra profética, a sua verdade não tem cessada, né, de ser falada e também pouco a pouco implantada em nós, né? Então eu me alegro com isso, porque nós estamos no lugar certo, onde a verdade, onde a mentira, o engano não consegue, né, nos atingir, né? Então a própria 2 Tessalonicenses capítulo 2, abra sua Bíblia por favor, né? Aqui diz, versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, a questão toda é a mentira que está sendo vendida como a verdade. Toda mentira está se espalhando como sendo a verdade no mundo atual. Queridos irmãos, não acreditem nessa mentira. A verdade é Deus, a verdade é Cristo, e a verdade é a palavra de Deus. Aqui versículo 10 diz, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, desde que Deus fez o homem, Ele vem pregando a verdade, porque Ele mesmo, Deus, é a verdade. Mas Satanás tem cegado os olhos de muitos e tem levado aos homens para todo engano da injustiça e não feito com que os homens não acolhessem o amor da verdade. E por esse motivo, pois que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, já que você, né, prefere a mentira à verdade, então Deus lhes dá, né, a operação do erro, quer dizer, eles vão caminhando cada vez mais para a perdição, para o erro, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, eu fiz questão de ler esses versículos para mostrar para vocês, dentro do plano de Deus, é um ponto que nós, de certa forma, não damos tanto ênfase, não temos dado tanta ênfase e tanta atenção. No plano eterno de Deus, irmãos, está a luta pela verdade. Porque nesse universo, quando Deus criou esse universo, não havia outra coisa senão Deus. Se não havia outra coisa senão Deus, quem é a verdade? Deus, não é verdade? Se não havia outra coisa senão Deus, Deus é a verdade. E tudo surgiu a partir de Deus, a partir da sua criação, não é isso? Então Deus criou todas as coisas. Aí um arcanjo que ele criou, muito tempo atrás, antes de Deus ter criado o homem, ele se rebelou, ele se achou tão importante, ele se achou tão capaz, tão formoso e tão sábio, que estava acima de todas as outras criaturas, e ele queria fazer barganha com Deus, achando que Deus precisaria dele para governar sobre a criação. Mas Deus, no seu plano eterno maravilhoso, não era ele o escolhido era Cristo, era o próprio Filho de Deus. Então, ele se rebelou, e se tornou, né,
o príncipe, né, desse mundo. Ele se tornou, né, o rei sobre o império das trevas, onde terça parte dos anjos seguiu a ele nessa rebelião, e também havia criaturas pré-adâmicas aqui na terra, também seguiram nessa rebelião, e Deus então julgou. Antes de Deus criar Adão, Deus julgou essa terra, essas criaturas, e essas criaturas se tornaram os espíritos imundos que está na Bíblia e que nós conhecemos como demônios. Eles formam um exército de Satanás, que é o exército da mentira. Exército da mentira. Então, o propósito de Satanás, né, como pai da mentira, eu vou ter que ler, toda vez eu vou ter que ler aqui, ó. João capítulo 8, versículo 44. Para impressionar vocês que é isso que está acontecendo nesse universo. João 8, 44. Vós sois do diabo, falando aos judeus que o cercavam, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, quer dizer, ele quem provocou, né, o homicídio de Abel, né? Caim matou Abel, provocado pelo diabo. E jamais se firmou na verdade. O diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Queridos irmãos, nesse mundo que é governado por ele, o pai da mentira, não há verdade. Não seja enganado, não seja enganado. Mesmo que o mundo lhe, né, oferece cores maravilhosas, coisas atraentes, não acreditem, é mentira. Porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, desde que esse arcanjo se rebelou, se tornou Satanás o adversário de Deus, e se tornou o diabo, que é o nosso acusador perante Deus. Você sabia que tem alguém que é o advogado, né, do teu inimigo, que é o próprio diabo? Ele está acusando você a todo tempo. Sabia disso ou não? Então, graças a Deus, irmãos, nós estamos do lado da verdade. Um dia, o evangelho da verdade, a palavra da verdade chegou até você, até a mim. É ou não é? E nós estávamos nesse mundo de mentiras. Todos nós vivíamos debaixo desse engano do mundo colorido. Mas um dia a palavra do evangelho trouxe a verdade para mim e para você. E nós abrimos nosso coração, cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele morreu por nós na cruz, realizando a eterna redenção, e nos trouxe, resgatou-nos de volta para Deus. Mas Ele não ficou na morte, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E Ele, quando foi ressuscitado, Ele se tornou o Filho primogênito de Deus, homem. Jesus se tornou o Filho de Deus, Filho primogênito de Deus. E ao confessar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, eu passei o quê? Da morte para a vida. Eu fui gerado um Filho de Deus, irmãos, gerado na verdade. E agora, irmãos, eu vivo na verdade. E eu vivo na igreja. Deus me trouxe para a sua casa. E a sua casa, irmãos, é a coluna e base da verdade. É isso que Deus quer trabalhar entre nós. Muito bem.